Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Isabel e você está no canal Brasileiríssimo. O vídeo de hoje é sobre pronúncia. Nós vamos aprender o som de algumas vogais em português. Vamos lá? Em português, nós temos 12 vogais. O som de 12 vogais, isso mesmo. Nós temos a pronúncia de 7 vogais orais e 5 vogais nasais. Mas nós hoje vamos estudar apenas as vogais orais. Vamos começar então? Então, qual é a diferença entre o E fechado e o E aberto? Vamos ver exemplos? Ele, ela. Preste atenção nos meus lábios. Quando eu pronuncio E, o lábio fica mais fechado. E, ele. Quando eu pronuncio é aberto, os lábios ficam mais abertos e o som sai sempre mais aberto. É lá. Vamos ver outros exemplos? Você. Esse E é fechado, a pronúncia é fechada. Qual é a dica? Como eu posso saber que esse E é fechado? Nesse caso, é uma palavra que tem um acento circunflexo, esse acento aqui. Então, palavra como mês, como você, sempre a pronúncia vai ser E fechado. O próprio acento circunflexo exige que a pronúncia seja fechada, ele marca que a pronúncia é fechada. Agora, com E aberto, nós vimos ela, mas podemos ter palavras com acento agudo que tem essa pronúncia do E. Ele sempre vai marcar a pronúncia do E aberto. Por exemplo, café, fé, pé. Preste atenção sempre na abertura da boca, que é maior. E o acento agudo vai ajudar você a lembrar que a pronúncia é sempre aberta. Então, repitam comigo. Palavras que têm o E aberto. Café, pé, fé. Palavras que têm a pronúncia do E fechado. Você, mês. Outro exemplo, bebê. Repitam comigo. Bebê, mês, você. Mas, se eu tiver uma situação em que eu não tenho o acento gráfico, nem do acento circunflexo, nem do agudo, como eu vou saber que a pronúncia é fechado ou é aberto? Isso é muito importante, porque muitas vezes essa pronúncia está relacionada ao sotaque da região. Aí, nesses casos, né, você não precisa necessariamente pronunciar o é ou e. Você pode escolher, você não tem uma coisa muito fechada, muito marcada, muito decidida pela língua. Você tem regiões com pronúncia de E e de E. Por exemplo, normalmente o Nordeste tem mais pronúncia de E, né? E normalmente o Sul e o Sudeste tem mais pronúncia de E. Mas são casos muito particulares, são muitos detalhes. Mas nós temos outras situações em que eu uso e uso fechado, né? E uso aberto, mas que não depende da região nem dos acentos gráficos, né? Por exemplo, que é o caso do ele, ela, fechado e aberto. Por quê? Os pronomes que marcam masculino, eles têm a pronúncia fechada. Por exemplo, o caso do ele. Ele é muito simpático. Pronome masculino. Outro exemplo de pronome masculino. Este, também a pronúncia é fechada. Este garçom é muito agradável, por exemplo. Outro exemplo de pronome masculino. Aquele rapaz veio falar comigo.
aquele. Então, a pronúncia também é fechada. Então, temos pronúncia fechada para pronomes masculinos e eles não recebem nenhum tipo de acento gráfico. Mas em todo o país não depende muito dessa questão de sotaque para falar no caso do ele, aquele, este, esse, todos os pronomes masculinos com a pronúncia fechada. Por outro lado, na pronúncia aberta, né, que é o eu tenho os pronomes femininos, como ela é muito bonita. Esta, ó, o pronome também é feminino, a pronúncia aberta. Esta menina é muito simpática, é muito meiga. Esta menina é muito meiga. Aquela garota que está sentada na mesa veio falar comigo. Aquela, a pronúncia é aberta, é. Então, não temos aí situação nem de sotaque regional, nem de acentos gráficos, mas eu tenho uma diferenciação dos pronomes em relação ao masculino e feminino. Agora vamos falar sobre um outro par de vogais, O aberto e O fechado. Lembrando aqui que nós estamos trabalhando, nós estamos estudando apenas com as vogais orais. Por exemplo, avô, O fechado. Observem sempre a abertura da boca. O, avô. Nesse caso é masculino e ele tem um acento circunflexo, então a pronúncia vai ser sempre O, sempre fechada. Não importa a região do país em que você esteja morando ou indo visitar. O, aberto, vogal aberta. Observem sempre a pronúncia com a posição da boca. O, avó. Nesse caso, a palavra é feminina e recebe acento gráfico. Avô, avó. Avô, fechado. Avó, aberto. Vamos ver um exemplo? Meu avô e minha avó se casaram muito jovens. Vamos ver um outro par também bem interessante da pronúncia do O fechado e do O aberto. Por exemplo, nós, que é O aberto, e nós, O fechado. Observem sempre o lábio, ó. Nós, nós nos conhecemos no Rio de Janeiro. E nós temos, então, a pronúncia do nós, aberto, e do nos, fechado. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no meu canal, curtam, compartilhem com seus amigos e em breve nos vemos no próximo vídeo. Beijos!